Amadas e amados de Deus, nós salmodiamos, cantai salmos ao Senhor, ao som da harpa e da cítara suave, aclamai com clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria, exultem na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai ao Senhor Deus ao som da harpa e da cítara suave, aclamai com os clarins e as trombetas. Eu confesso que eu já disse isso pelo menos milhões de vezes aqui nas fronteiras, lá nas Graças e também na Jaqueira, e eu tenho uma certa dificuldade porque as igrejas históricas, nós ficamos muito retos. A gente às vezes é quase como se fosse uma inteligência artificial, robótica na missa, e Deus disse para nós, dissemos para Ele: cante, dance, exulte, exalte, se alegre. E no dia do Senhor, celebrando a sua ressurreição, que é nossa, a nossa voz, o nosso coração pode se empenhar mais fortemente. Qual é a harpa? Qual é a lira? Quais são os tambores que dentro de nós podem tocar? Nós cantamos, por exemplo, Senhor é santo, o Senhor é santo. Nós temos os músculos que Deus nos deu para cantar, né? O Senhor é santo. Que é professor de música, né? O artista, o cantor tem que soltar, né? Então que essa palavra de Deus nos ajude a essa dimensão da arte. E nós estamos na casa de um bispo, não somente ele era um amante da arte, mas também ele um artista. Cantai salmos ao Senhor nosso Deus. Nós estamos no dia de hoje celebrando os 60 anos do Pacto das Catacumbas, que foi aquele pacto de Dom Helder, mais 41 bispos e arcebispos, de serem pobres e de viverem com os pobres e para os pobres. E nós estando aqui, é a prova magnífica, reitora, irmã Maria das Graças. Como Jó, eu sabia de ouvir falar, mas neste lugar sagrado, solo de Dom Helder, a gente pode dizer como Jó: eu sabia de ouvir falar, mas agora eu sei com meus próprios olhos. Quando vem gente do país inteiro, quando vem gente principalmente dos outros países, ficam impressionados, profundamente tocados pela sobriedade, pela singeleza da casa de Dom Helder. Ficam muitas vezes, como eu também fico, arrepiados. Não estou falando aqui de uma coisa eufórica, sensacionalista, mas tocados, porque nós temos corpo, porque nós temos vergonha de dizer eu estou emocionado, porque temos vergonha de sermos também, não somente em palavras, mas estou tocado. Quando nós entramos ali, quando esteve aqui Jô Soares, né, que ele não é que foi amigo da classe artística, dos intelectuais. Então, quando Jô Soares esteve aqui pela primeira vez, ficou muito tocado, porque quando Jô ligava para Dom Helder, com o jeitinho dele maravilhoso, dizia: Palácio Episcopal, palácio, onde está o palácio? E Francisco, o Papa Francisco, é aquele que vai encarnar essa dimensão de viver embora o Vaticano, de viver pobremente com os pobres e para os pobres.
para que nós possamos renovar também, cada um do seu modo. Como é que nós vivemos nessa sociedade do consumismo, do individualismo, da insensibilidade, da indiferença? Aí é que nós entramos no dia de hoje, começada justamente pelo Papa Francisco, Dia Mundial da Jornada dos Pobres. Vinde, benditos de meu Pai. 25 de Mateus. Vinde, benditos de meu Pai, porque para o reino preparado para vós antes da fundação do mundo, porque eu tive fome, eu tive sede e me destes de comer. Ou então, se fala tanto de inferno, se fala tanto de demônio, mas tem vezes que é mais do que de Deus. Jesus vai dizer: apartai-vos, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo, para vós, porque eu tive fome e não me deste de comer. Aí eles perguntam: Senhor, quando foi que não te vimos? Todas as vezes que não cuidastes dos pequenos. E a Igreja Católica, uma doutrina social da Igreja, ela quer nos empenhar em duas dimensões, como lembrava o Papa Bento XVI, quando da abertura da Aparecida, nas vésperas do Mosteiro de São Bento em São Paulo, uma resposta que é emergencial, a caridade, o Helder fazia isso aqui na porta, e uma resposta estruturante, o Helder também muito bem fazia na sua luta pela justiça. Então que nós possamos ser tocados, Pacto das Catacumbas, a Jornada Mundial dos Pobres. E cada um deve ter na mão, ou pelo menos uma boa parte. Quem é que tem aí na mão o Pacto das Catacumbas? É uma parte da Assembleia. Leva para casa, leia. Nesse tempo de inteligência artificial, aonde somos assim tentados a não ler mais quase nada, a gente coloca lá e faz o resumo. Leia. Nós precisamos ler. Aliás, isso é muito importante. Nós precisamos voltar a pegar o livro, como está sendo feito pelos países nórdicos, porque aqui eu pego, tenho sensibilidade, eu escuto, eu leio, vai entrando pelos 5 sentidos. Leiam, amados e amados de Deus, é uma sugestão que eu deixo. Finalmente, as leituras de hoje. Jesus coloca o final, a escatologia, e haverá sinais, os sinais dos tempos. Então essa palavra, quando ele fica ali, estou vendo o Braz, nosso grande professor de ciências da religião, né, uma autoridade, um jeito bonito da palavra áurea, que é o verbo ajudar, mas a substituição do verbo ajudar, órigas. Jesus, ele vai dizer que diante de todas as dificuldades que nós passamos, nós perseveremos. Aquele templo ali, cheio de pedras douradas, vai ser destruído. Aliás, já estava mais ou menos 10 anos destruído. Não precisa mais de templo, Cristo é o templo. Não precisa mais de sacerdote, Cristo é o sacerdote. Não precisa mais do Cordeiro, Cristo é o Cordeiro. Aí a comunidade estava passando por tantas dificuldades, e às vezes uma leitura não de fé, mas de superstição, quando vê coisas desastrosas acontecendo, imediatamente faz o vilão. Essa história é o Senhor está voltando, ele está chegando, não sabemos nem o dia nem a hora. Por isso vai dizer Jesus, diante de todas as dificuldades, diante de todas as tempestades, fiquemos fiéis e perseverantes. É permanecendo fiel que ireis ganhar a vida. E Dom Helder canta, naquele tão conhecido, mas vale a pena a gente repetir essa sua poesia. Não pares. É graça divina começar bem, manter o ritmo, o passo. Mas as graças das graças é, podendo ou não podendo, embora caindo aos pedaços, chegar a
até o fim. E essa palavra de Cristo, da perseverança, e iluminados também por essa poesia de Noel, a gente vai, debaixo do sol, debaixo de chuva, de noite ou de dia, perseverando